Tem aí capítulo 6 de 2 de Samuel. Capítulo 6 de 2 de Samuel, dos versículos 1 a 7, rápido, que eu vou só ler e vou deixar para a meditação. E esse não era o texto que eu queria pregar. Eu queria pregar o Salmo, em Salmo 145, que é um salmo que não fala de... A maioria dos salmos é de petição, é de livramento, é de perdão, é de tantas coisas. Mas o Salmo 145, ele fala puramente de gratidão. É um salmo de Davi, quando a sua alma é lavada. Ele fala só de gratidão. Este salmo é só de gratidão a Deus. Mas leiam em casa e medite. Eu vou ler esse texto para ser mais rápido. Vamos lá, mas eu gostaria que toda a igreja lesse com a gente, lesse comigo juntos. Vamos lá, 1, 2, 3. Em o número 2. Partiu com todo para que o 3 que está e usar 4 5 festejavam perante com toda 6 e último. Meus amados, vocês entenderam o propósito que tinha Davi? Quando o pastor Samuel falou que Davi era um grande salmista, ou seja, ele cantou, ele compôs, ele tocou, ele fez salmo, fez canções nos momentos bons, nos momentos não bons. Este texto está em um dos salmos dele. E é bom quando você tem esse reconhecimento de agradecer e de louvar a Deus em todas e quaisquer circunstâncias. E só nos momentos bons, nos momentos de aniversário, ou nos momentos festivos. Mas a própria Bíblia diz, em tudo dai, porque essa é a vontade do Senhor. Então devemos louvar a Deus. O próprio Salmo 145, era o salmo que eu ia falar, ele fala dessa grandeza, que devemos adorar a Deus diariamente, não só uma vez, não só duas, não só uma semana, uma vez por semana, mas sim, diariamente, ao acordar, ao despertarmos, devemos já acordar cantando ou agradecendo a Deus. Amém, amado? Mas havia um deserto, uma obscuridade, do que a arca de tanto tempo, você não vê. Por mais de 200 vezes, nós encontramos no Antigo Testamento falando da arca. E por mais de 22 vezes, ela é colocada como a arca do Senhor, a arca da aliança, o trono de Deus, e tantos outros adjetivos da arca do Senhor. Dependendo do momento, da situação em que ela se encontrava. Mas houve um período, um vácuo, um longo espaço em que ela deixou de ser falada, deixou de ser comentada. A arca que era a presença real de Deus, a arca que era para onde ela era conduzida, eles tinham por certo que Deus estava presente. E onde estava a arca? Como hoje, se perguntarmos em Israel onde está a arca, aos guias ou às pessoas, as pessoas que comentam a história antiga, eles não sabem, supõem
supostamente não está na Bíblia e nem tampouco há uma afirmativa, que Jeremias escondeu essa arca lá no Monte Nebo. Não sabemos, isso não está na Bíblia, e a Bíblia diz o que não está aqui, o que passa daqui, não devemos afirmar ou confirmar. Porém, ela faz uma diferença tremenda. E Davi, como salmista, ou como cantor, como ungido e agradecido a Deus por toda a sua trajetória, a história de Davi é uma riqueza, é uma beleza. Quando quando se comenta a história de Davi, nós pensamos em um homem que, como a própria Bíblia diz, segundo o coração de Deus, que andou, que caminhou, que trilhou os caminhos do Senhor. E ele no capítulo 5 deste mesmo livro, no capítulo 5, Davi assume Hebrom, ou assume a cidade que é chamado Sião, a cidade de Davi. E para Davi assumir a cidade de Davi, que hoje é chamada a cidade de Davi até hoje, que é Sião, que é em Jerusalém, ele encontrou obstáculos. Lá no capítulo 5, do versículo 6 a 10, diz que havia pessoas que não queriam que Davi assumisse, que Davi entrasse em Israel, entrasse em Jerusalém e assumisse por definitivo como rei. Ele já era ungido, mas não tinha essa condição de assumir. E sabe quem era? Os irmãos podem ler em casa, ou quando você estiver querendo ler aqui, capítulo 5, em 2 de Samuel, versículo 6 ao versículo 10, diz que eram cegos e coxos. Essas pessoas queriam impedir a entrada de Davi para reinar em Israel, na cidade de Sião. E que o Davi fez? Davi... Tem coisas que a gente não entende. E você chega a dizer, mas Deus determina coisas parecidas? Manda matar, Carlito. Isso é difícil. E Davi disse, olha, quem fizer ou quem não estiver satisfeito com uma coisa parecida, mata. E mata todos os cegos e os coxos. E que isso você entende? Mas, irmão Dionísio, cara, Deus mandou fazer isso. Está na Bíblia. Não sou eu que estou inventando. Então veja, o que eu pude extrair e arrancar disso? Que a vitória só é possível, ela só é alcançada quando eu e você, quando nós dispomos a tirar os nossos inimigos dentro de nós mesmos. Quantos inimigos impede eu e você a sermos vitoriosos e alcançarmos a verdadeira vitória e levantarmos a bandeira da vitória em nossas vidas? Davi disse, temos que matar. E essa uma figura aqui que eu estou retórica dizendo que inimigo, o que impede você entrar na cidade? O que impede você entrar no lugar que Deus determinou que é seu? Porque a Bíblia diz, aonde colocares a planta do teu pé, o Senhor te dá por herança ou por seu. Você toma posse, mas primeiro arranque, tire dentro de você ou dentro de nós aquilo que possivelmente esteja impedindo, porque Deus sonda os nossos corações. Deus conhece o nosso entrar, o nosso deitar. E com essa forma, se Davi não tivesse agido de tal forma, e os seus homens não tivessem obedecidos, possivelmente aqueles coxos, aqueles cegos, que seriam inúteis no olhar humano, mas eles impediam, estovavam que Davi tomasse posse, e se Davi não tomasse posse, Jerusalém não seria abençoada, Jerusalém não seria o que é hoje e o que foi na época de Davi. Você quer vitória? Quer ou não? Você quer vitória mesmo? Qual é o lugar que você quer? Que Deus te deu? O lugar, ou seja, posição, ou o que for o ministério, enfim. E você não está conseguindo, eu não consigo. Vai conseguir. Mas comece a lutar com você mesmo. Brigar com você mesmo, arrancar de você mesmo
os embaraços, os empecilhos, as barreiras, os obstáculos, inimigos que estão querendo impedir você reinar, ou você ser vitorioso ou vitoriosa. Você pode glorificar a Deus? Diga para o teu irmão, para a tua irmã: vamos rebentar isso hoje, vamos acabar com isso hoje e vamos partir para cima da vitória, porque Deus já determinou a minha, a tua vitória. Amém? Glória a Deus. A arca era para Israel. Estava sendo uma afronta, uma ameaça, um insulto. Ela está em um lugar, e na casa de alguém, que não era um lugar apropriado para ela. Mas Saul, o governo passado, ele permitiu, ou ele deixou, que a glória de Deus, como diz, se ausentou. Ele ficou tão desnorteado, o que diz o capítulo, parece que é o capítulo 26 de 1 de Samuel. Saul ficou, ou é o 25 ou 26, ele ficou tão desnorteado que perdeu o norte. Ele procurou uma cartomante, uma feiticeira, uma macumbeira. Ele disse: Deus não fala comigo nem em sonho, nem em revelação, nem em profeta, nem por tumim, nem por cumim, não fala mais comigo, e eu preciso ouvir a voz de Deus. Ele disse: deixa aí eu vendo uma feiticeira, quem sabe? Ele mandou matar as feiticeiras e agora ele quer ouvir elas. Até que ponto? E ele diz, e levaram ele, se trajou de outra roupa, colocou uma roupa diferente, e foi à casa da mulher, e ela chegou lá. Quando ela disse: olha, eu não posso fazer nada. Ele disse: faça. Quando a mulher descobriu, o diabo também descobre. O diabo também sabe das coisas. Ele só não é onisciente, onipresente, nem onipotente tampouco, mas ele sabe. As coisas reveladas ele sabe. Não adianta disfarçar, ocultar ou esconder, porque Deus vê. Ele enxerga a mim e a você. Aonde quer que eu ou você estejamos, Ele sabe aonde é que nós estamos, amados. E o que tampouco estamos fazendo. E a mulher diz: o que é que você quer? Ele disse: eu quero que tu traga aí Samuel. E a mulher invoca lá o Samuel. Esse texto vocês podem ficar, eu vou pregar nele depois, só para ter uma ideia. E ele diz: o que é que você está vendo? Ela disse: eu estou vendo um homem, e deu os trajes dele. Disse: é Samuel, cara, é com ele que eu quero falar. E ele vai confessar a ele: diz, o que é que eu faço, Samuel? Enfim, até que ponto o homem, quando perde a noção, o homem e a mulher, o temor, o respeito, o desuso da oração e a busca pela graça de Deus, ele perde o norte, fica a derivas. E Deus não quer que nenhum de nós fique assim. Ele quer que eu e você alcance o lugar certo. Essa semana eu estava pregando sobre o GPS celestial, o GPS de Deus. Porque tem muita gente desconectado nesse GPS. Você se preocupa em ir em tal lugar, mas você coloca, se é da vontade de Deus, se você colocar lá, digitar o GPS celestial, Deus vai te levar à rua certa, ao lugar certo, à cidade certa, vai te colocar aonde você precisa, não aonde você quer, mas aonde Deus quer que você esteja. Amém, amados? Davi disse: eu vou trazer. Agora já estou de posse da cidade. Eu não vou reinar sem a glória de Deus. É impossível. O próprio Jesus disse: sem mim. Então é impossível caminhar sem Deus, andar sem Deus. Não. Ele disse: eu quero, e Davi era temente a Deus. Uma das coisas que Davi, ele podia ter feito mil defeitos, mas uma das coisas que ele era temente a Deus. E ele preparou, ornamentou o local onde a arca deveria estar. Preparou os carros. O que deu errado? O que aconteceu? Por que não foi do jeito que Davi havia planejado? Só há um equívoco.
Só há um erro nessa situação em que Davi, eu estou procurando aqui, onde eu coloquei, mas eu não estou lembrando. Por que deu errado? Porque Davi, ele usou meios e métodos que não era para ser usado. O povo era habituado a ser conduzido, a arca era para ser conduzida de forma diferente. Quem era que conduzia a arca? Os sacerdotes. Então veja, às vezes as coisas não saem do jeito que eu e você queremos e culpamos a ou B ou C. Não. Verifique, faça novamente uma análise aonde está o erro. Por que Davi, imagine, aquele povo daquela época, meus amados, nunca tinham tomado conhecimento o que era a arca, o que significava a arca, o que aquilo simbolizava para ele. Pelo um longo período, no período do governo de Saul, a arca nunca foi feita ou falada ou divulgada, tão pouco. O que simbolizava? Uma geração inteira não tinha conhecimento, que está no capítulo 2 e o versículo 10 de Juízes, que aquela nação ou aquela geração não sabia, não tinha o conhecimento dos feitos de Deus. Tudo foi feito minuciosamente planejado por Davi. A alegria de Davi era muito grande. De trazer a arca, de conduzir, de fazer com que aquela geração que nunca a arca tinha ido para aquele local, ele preparou o local de uma forma especial para receber a arca. Ele mobilizou 30 mil homens, era um ancião. No original, Baal, não sei o que senhores ancião, o negócio está assim. Então, isso sem contar com a multidão. Esses homens eram homens de lideranças. Só líderes tinha 30 mil. Sem contar com a juventude, com as mulheres e com outras que estavam ansiosos, esperando, aguardando a arca entrar dentro de Jerusalém. Foi um movimento maravilhoso. Foi uma divulgação. Se hoje o Marta Globo e outras emissoras com certeza iam divulgar maciçamente esse grande evento que está para acontecer, que está para vir. O coral estava cantando ali e disse que muito em breve haverá uma notícia, um movimento especial na face da terra, e que muitos não estão prontos nem preparados, tão pouco para ouvir ou receber, porque Jesus está voltando. A arca ficou no deserto por muito tempo. E a igreja do deserto. Lá em Apocalipse, me parece que é o capítulo. Apocalipse, capítulo, agora que eu perdi. Misturei aqui. Em Apocalipse, fala em Apocalipse 12, 14, parece que é assim, que fala do deserto. E esse momento é o momento em que a igreja, 12, 14 de Apocalipse diz o quê? O dragão persegue a mulher no deserto. Isso é o período, possivelmente, na grande tribulação, um texto escatológico que fala. Mas quantas vezes a igreja foi protegida no deserto? A igreja do Antigo Testamento, ela foi protegida e muitas vezes. Não é diferente dos dias de hoje. E vinha recurso, e vinha meio. Me faz recordar de capítulo 4 de Esté, o versículo 14, quando Esté assume o governo, ou se torna rainha, ou Mardoqueu diz para ela, vem uma grande perseguição para destruir todos os judeus. E ele disse, olha, a parte B do versículo diz, se você não fizer nada, mas para esse tempo Deus te colocou aí, para esse tempo você está nesse lugar, não foi à toa, não por sua boniteza, ou enfim, mas Deus está exigindo algo da tua parte. Faz algo.
Se não fizer, nós vamos perecer. E você não é porque é rainha, vai perecer também. Agora, se você não fizer nada, virá recurso. Deus não tem o nome de Deus. É omitido o nome de Deus, mas disse recursos, meio livramento virá. E eu tenho certeza, amados, que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é imutável. Ele não muda e nem tem sombra de variação. Há um texto bíblico que eu me apoio nele, agindo Deus, quem? Se Ele é por mim, se Ele é por nós, você crê na Bíblia? Você crê na palavra de Deus? Ontem eu estava fazendo algo que eu fiz só uma vez na minha vida. E ontem foi a segunda vez que eu fiz. Casamento de 50 anos. Cara, já fiz de 30, de 20, de 25, mas de 100, de 50 nunca tinha, só uma vez. E uma figura engraçada. Eu perguntei à esposa, bom, ela se casou com uns 13 anos de idade, por aí. E eu disse, ele hoje já está há 70 anos. Eu disse, e a senhora está disposta a fazer um juramento novamente? Reafirmando os seus votos de casamento? Ela disse, me dá o microfone. Eu amo esse cara, amo e caso de novo e caso tantas quantas vezes. Ele me preenche em tudo. Eu digo, aleluia. Cara, Carlito, eu fiquei. Eu digo, aleluia. Encontrei firmeza. Oxalá. Vamos trazer isso para a nossa fé. Há quanto tempo eu e você somos cristãos? E essa glória? Há quanto tempo está ausente? Eu não sinto mais quantos que foram batizados com o Espírito Santo está no desuso falar em língua estranha. Está no desuso os dons espirituais da igreja. Está no desuso cura, milagre. Enquanto nós nos omitimos, outros exploram isso daí. Porque está na Bíblia. E se está na Bíblia, vai acontecer. Mas o que eu vou encerrar agora, que eu falei que seria não mais do que 5 ou 10 minutos. Eu ontem, cara, bati o recorde do recorde. Não foi, cara? Bati o recorde do recorde. Em 40 minutos eu fiz umas bolsas de ouro. Olha, foi uma bênção. Terminei faltando 15 minutos para as 9 horas da noite. Aí eu aplaudi, digo, ô glória, eu venci. De qual modo eu vou fazer agora? Olha, meus amados, às vezes nós queremos que a glória de Deus chegue ou venha de uma forma diferente. Não adianta usar nova tecnologia, Carlito, que ela não vem por ela. Não adianta ir para o laboratório, que ela não vem por lá. A glória de Deus vem de forma diferente. Os métodos antigos, empíricos, esse é o método deixado estabelecido por Deus. E Ele não abre mão. Se o Davi tivesse tido a cautela, o cuidado de por que aquele homem foi fulminado e se entristeceu muito a Davi, acabou com a festa de Davi, cara. Mas por que Deus? Ele apenas... Davi, que você deixou de ler a Bíblia, cara. Deixou de ler as Escrituras. E Deus não abre mão do que Ele determinou. Ele é longânimo, é misericordioso, é. Diz a Bíblia que a sua misericórdia é o motivo pelo qual eu e você não somos. A palavra reside lá no Antigo Testamento, é uma fonte, que é misericórdia, é uma fonte inesgotável. Eléu, no Novo Testamento, diz que essa fonte nunca seca, nunca se esvazia. Assim é a misericórdia de Deus. Mas ela tem um limite. Mas por que Deus não deixou só um pouquinho? Se Deus tivesse permitido aquilo, Ele não ia mais valorizar a arca. Qualquer um ia pegar. A arca não foi. Tinha umas argolas, tinha uma vara, tinha todo um ritual. Eu não sei, o amado, mas
Mas irmão Dionísio precisa ter todo esse ritual para servir a Deus? Sim, precisa. E quais os rituais de hoje? Que eu poderia dizer orar. Orar, disse Paulo, orar sem cessar. Esse foi o que Jesus disse, segundo o mandamento dito pelo próprio Jesus. Quais foram já tinha os 10 mandamentos. E ele diz que resume só apenas em... Quais são eles? E o teu próximo? E nós pecamos nos dois. Tropeçamos nos dois. Às vezes nos excedemos. Amados, vamos buscar a Deus pelo caminho certo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, ninguém, se não for por Ele. Ele é o caminho ao Pai, aos céus, a vida espiritual, a vitória, a bênção que eu quero alcançar. Muitas pessoas, por certo, ficaram frustradas. E o que aconteceu? Mas com certeza, como eu falei no capítulo 2 de Juízes, versículo 10, coloca aí só para que eu possa encerrar e já ficamos de pé, por favor. E foi também congregada toda aquela e outra, e não, nem tampouco. Deixa eu fazer uma pergunta capciosa. Aqui na plateia, quantos crentes tem há 10 anos aqui? Há 15 anos? Há 20? A igreja é a mesma do de 20 anos atrás? O que está faltando? O que está faltando, Joel? Quando o coral era regido, havia língua estranha. Igual o texto sagrado, quando diz, quando se encontre a salmos, a hinos, cânticos espirituais. Quando você ouve falar em língua estranha aqui na igreja, opa, o que é isso? O que está acontecendo aí, cara? Tem alguma coisa errada aí. Amado, vamos trazer a arca de volta. Vamos trazer a glória de Deus para nossas vidas. Ela só virá se o meu coração estiver aberto. Se eu me esvaziar do eu, do ego, de todas as coisas que eu tenho e que eu me estribo nele, me apoio nele. Se apoie em Deus. Se apoia no Senhor. Busca o Senhor. Enquanto pode achar. Haverá tempo, um momento em que nós não conseguimos achá-lo mais. Há muitas que perderam. Uma mulher ficou tão alegre, ela nunca deu valor a uma dracma. Eu não sei quanto que vale hoje uma dracma no nosso dinheiro, na nossa moeda corrente. Mas não vale mais do que 3 ou 4 centavos, ou 5 centavos, sei lá, por aí. E ela nunca valorizou aquilo. O que é que eu preciso de uma dracma? Mas um dia, ela foi obrigada a revirar toda a casa. Limpar toda a casa, tirar tudo, aqueles móveis empoeirados, coisas que tinha lá, saía lagartixa, lagarta, tudo debaixo daqueles negócios, enfim. Ela nunca ligou para aquilo, mas teve o dia que ela foi preciso fazer tudo aquilo, aquela faxina legal. Teve uma irmã que falou para mim que quando ela liga assim, hoje é o dia da Amélia. Eu digo, a mulher de verdade? Ela disse, não é o dia da faxina. E aquela mulher, quando achou aquela dracma, o que é que ela fez? Os irmãos lembram disso? Ela bateu nas casas, nas residências e fez o quê? Vem comemorar comigo, vem agradecer comigo, vem louvar comigo. Eu achei o que estava perdido. E aonde estava perdido? Dentro de casa, cara. Não foi lá no mato, lá na rua. Dentro de casa. Olha quantos estão perdidos aqui dentro da casa de Deus. Não sente mais aquela glória que antes existia, aquele amor. E diz que pelo a iniquidade entrar, movimentar ou aumentar, o amor começa
a esfriar. Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, breve, muito breve, nós ouviremos uma notícia. Não é, Juninho? Como cantar esse hino, Juninho, para encerrar? Muito em breve, nós vamos, eu não vou, você também não, porque nós vamos estar com o Senhor.